Salve, salve, senhoras e senhores. Como eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, já deixo aqui de pronto, como de costume, meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha aqui no meu canal. Hoje a gente vai trazer mais um daqueles quadros em que eu analiso algum aspecto relevante jurídico de um caso emblemático ou de uma situação que pode estar aí em voga na mídia com aquele bastidor da lei, né? E o que está em voga agora? Eleições. Teremos eleições aí para prefeito e vereador. Então, já quando vem o período eleitoral, já surgem aquelas manchetes na mídia de tá proibido, ninguém mais pode ser preso no período eleitoral. E aí você ouve em conversas aí de botequim, em muitos lugares, que no período eleitoral ninguém pode ser preso, tem gente que fica animada com isso. E eu vou mostrar para vocês aqui num vídeo rápido, direto ao objetivo, que não é muito bem por aí. Vamos analisar exatamente as hipóteses em que alguém vai poder ser preso ou não no período eleitoral aqui em alguns minutinhos de vídeo. Da onde surge esse debate? Qual é o fundamento legal para isso? É o artigo 236 do Código Eleitoral. E eu vou trazer aqui para vocês a redação desse dispositivo e a gente vai analisar ele bem tranquilamente. Artigo 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo, e aí traz as exceções, em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, essa norma se destina no aspecto temporal a 5 dias antes e 48 horas depois do fim das eleições. Nesse período, veda a prisão de eleitor, salvo flagrante delito ou sentença criminal por crime inafiançável. Sentença criminal por crime inafiançável. Primeiro lugar, qual é o mote dessa norma? Por que essa norma existe? Para evitar perseguição aqui que acabe restringindo o direito de votar de alguém, o direito livre exercício do direito a voto. É claro que é uma norma que tem um cunho histórico muito grande, principalmente na época do coronelismo, que havia certas arbitrariedades sendo praticadas, o indivíduo podia ser preso muitas vezes para evitar que ele votasse, e aí o mote dessa norma, proteger a liberdade de voto dos indivíduos, os direitos políticos dos indivíduos. Agora, essa norma, em primeiro lugar, se destina a eleitor. Essa norma se destina a eleitor. Então, somente não pode ser preso, nessas hipóteses, 5 dias antes e 48 horas depois, aquele que tecnicamente é eleitor. E quem é eleitor? O próprio Código Eleitoral responde. Artigo 4º. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Mas a gente tem que ter em mente que alguns são inalistáveis. Alguns indivíduos não podem se alistar. Conscritos e os estrangeiros. Isso nos termos da Constituição. Então, conscritos, aqueles no serviço militar obrigatório, e estrangeiros não poderão votar. Então, eles já não estão abarcados nessa norma. Se eles praticam alguma infração penal ou se é expedido algum mandado de prisão contra esses indivíduos no período eleitoral ou antes e eles forem capturados no período eleitoral, prisão normal, sem qualquer problema. O que essa norma do artigo 236 visa evitar, na verdade? Ela visa proibir a prisão cautelar de eleitores. O que é a prisão cautelar? Como você sabe, é a prisão temporária ou a prisão preventiva. Quando o juiz expede uma prisão preventiva para alguém, quando o juiz expede uma prisão temporária para alguém, essa norma visa impedir no período eleitoral que essa prisão cautelar se implemente contra eleitores. Então a gente tem que ter muita atenção aqui. Em primeiro lugar, é conduzido um indivíduo à delegacia de polícia com um mandado de prisão preventiva ou temporária aberto em seu desfavor. Chega lá, esse indivíduo é maior de 18 anos, ele preenche os requisitos para se alistar, para votar, mas ele não fez isso. Isso é extremamente comum. Mas, simplesmente, ele não se alistou. Ele não está com o título eleitoral. Ele não está com o exercício do direito a voto vigente. Ele, tecnicamente, não é eleitor. Prisão. Chegou na delegacia, não está com título ativo, não pode votar, não é eleitor. Preso. Vai ser recolhido à cárcere normalmente. A única hipótese em que essa norma vai realmente evitar a prisão de alguém é quando alguém é conduzido ao plantão, é conduzido à unidade policial e a autoridade policial se depara com um indivíduo que está com o título eleitoral ativo, está podendo votar,
Está alistado, é alistável, está alistado e o mandado de prisão é cautelar. Ou seja, há um mandado de prisão preventiva ou temporária contra ele, mas ele pode votar. Nesse caso, sim, especificamente nesse caso, ele será liberado. Mas, com muitos anos aí de experiência já em centrais de flagrante durante o período eleitoral, poucas são as vezes em que o indivíduo está com um mandado de prisão temporária ou preventiva vigente em seu desfavor e está com o título eleitoral ativo. Na maioria das vezes, esse indivíduo não está regular com a justiça eleitoral, então ele é preso. Hipóteses aqui também em que vai haver a prisão independentemente de ser eleitor ou não. Prisão em flagrante. Flagrante está liberado para todo mundo. 5 dias antes, 2 dias depois, se foi pego no cometimento da infração, nas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, incisos 1, 2, 3 e 4, flagrante próprio, impróprio e presumido, este indivíduo será conduzido à autoridade policial de plantão e será lavrado um auto de prisão em flagrante, ele será preso. Independentemente de ser eleitor ou não, independentemente de estar podendo votar ou não. Se ele é pego cometendo a infração ou logo após cometê-la, se ele é perseguido logo após a prática da infração, em situação que faça presumir ser ele o seu autor, vai poder ser preso. Se ele é encontrado com objetos, papéis e instrumentos que façam crer ter sido ele o autor da infração, ele vai ser preso também. Qualquer hipótese de flagrante, qualquer do povo será preso, seja ele eleitor ou não. Fechado? Salvo aquelas hipóteses excepcionais lá de presidente da República que você já conhece. Mas, sendo eleitor ou não sendo, será preso durante o período eleitoral se estiver em flagrante delito. Outra hipótese que é expressa no dispositivo como excepcional. Sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Aí aqui a gente começa a achar que qualquer sentença criminal não vai... Quando o indivíduo é preso, ou melhor, quando o indivíduo é condenado criminalmente por qualquer crime, ele obviamente vai receber uma sentença criminal condenatória. Quando a gente lê o dispositivo, a gente acha que ele só vai poder ser preso nas hipóteses em que essa sentença criminal condenatória for em relação a crimes inafiançáveis. Mas não é bem assim, eu vou mostrar para vocês. Por quê? As hipóteses de crimes inafiançáveis são previstas pelo próprio texto constitucional e diz que a prática de racismo constitui crime inafiançável. Então, obviamente, se o indivíduo possui uma sentença penal e aqui condenatória, nem se exige o trânsito julgado aqui pelo artigo 236. Se ele tem uma condenação, por exemplo, em primeira instância e é determinada a prisão dele, em razão dessa prisão, se houver aqui a condenação por racismo, ele pode ser preso durante o período eleitoral. Outras hipóteses de crimes inafiançáveis. A lei considera inafiançáveis tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, terrorismo e os definidos como hediondos. Então, praticou crime hediondo, tráfico, tortura e terrorismo, vai ser recolhido a cárcere se tiver sentença penal condenatória contra estes indivíduos. E ainda que, por fim, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito. Indivíduo foi condenado por crime inafiançável, independentemente de ser eleitor ou não. Se há um mandado de condenatório de prisão contra este indivíduo com trânsito em julgado por crime inafiançável, recolhido à cárcere, mesmo que esteja com o título eleitoral ativo. Agora, não é só na hipótese de condenação por crime inafiançável, não. Não é só na hipótese de condenação por crime inafiançável, não. Por quê? Porque, segundo o próprio texto constitucional, no artigo 15, um dos efeitos de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado é a suspensão dos direitos políticos. Então, se chega ao plantão um indivíduo com um mandado de prisão para execução daquela pena, porque ele foi condenado por ter praticado uma infração penal, mesmo que ela não seja inafiançável, o indivíduo foi condenado, por exemplo, por ter praticado um roubo a X anos de prisão e sai o mandado de prisão para ele é conduzido ao plantão, ainda que a exceção expressa no artigo 236 seja só para crime inafiançável, a verdade é que um dos efeitos desta condenação por roubo, segundo a própria Constituição no artigo 15, é a suspensão dos direitos políticos. Se ele está com os direitos políticos suspensos, amigo, ele não pode votar. Para todos os efeitos, ele não é eleitor. Então, mandado de prisão fruto de condenação
também vai permitir recolhimento à cárcere para execução da pena, vai poder executar esse mandado de prisão. Por quê? Porque, para todos os efeitos, esse indivíduo está com os direitos políticos suspensos, ele não é eleitor. Então, vocês podem ver aqui que o cenário não é de praticar infrações penais e não será preso. Eu só vislumbro, pela análise aqui do artigo 236, uma hipótese em que o indivíduo realmente será conduzido ao plantão e, em razão do artigo 236, será liberado mesmo com o mandado de prisão. Qual? Hipótese em que ele realmente for eleitor, está com os direitos políticos ativos, está com o título eleitoral ativo, puder votar e esse mandado de prisão for temporária ou preventiva. Se for um mandado de prisão temporária ou um mandado de prisão preventiva e ele for realmente eleitor tecnicamente, aí sim, ele entra na unidade policial e o delegado vai liberar, estará proibido o cumprimento deste mandado de prisão. Qualquer outra hipótese legal permite a prisão. Prisão em flagrante, de eleitor ou não. Prisão preventiva e temporária de quem não é eleitor, de quem não está com título ativo, pode cumprir durante o período eleitoral. Prisão por decreto condenatório transitado em julgado, por qualquer tipo de crime, pode, porque vai estar com os direitos políticos suspensos. Prisão por prática de crime inafiançável, ou melhor, sentença condenatória por crime inafiançável, também vai poder cumprir, porque essa é uma exceção legal. Conscrito e estrangeiro, independentemente da situação, não é eleitor, vai poder ser preso. Portanto, galera, não caiam nesse papo de que está liberado praticar crime durante as eleições, muito pelo contrário, a prática de qualquer infração em flagrante delito vai determinar a condução à unidade policial de plantão e será lavrado um auto de prisão em flagrante em desfavor desse indivíduo e todas essas situações que eu trouxe para você aqui também neste vídeo. Então já começa a cortar as asinhas aí daquele teu amigo que tá todo animadinho, dizendo que pode fazer o que quiser durante as eleições, que não vai dar merda, porque vai, pode ter certeza que a autoridade policial vai estar de plantão na central de flagrante e as prisões continuarão a ser implementadas nos moldes legais. Apenas uma observação aqui, é claro que temos algumas controvérsias aqui recaindo sobre esse dispositivo, se pode ou não prisão. Há aqueles que sustentam que essa norma tem que ser estendida para todas as pessoas, mas isso não tem o mínimo cabimento, não é o mote da lei, tem que se tratar de eleitor. Espero que tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo Bastidores da Lei. Tamo junto.